Queridos e queridas, no vídeo de revisão da Federal do Paraná de hoje, você vai acompanhar comigo Thierry Deduve no texto A Arte Diante do Mal Radical. Vem comigo para a gente refletir juntinho. Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia, eu sou o Prof. Toninho, e é claro que você já vai deixar seu like aqui, se inscrever no canal, porque nós vamos falar bem bonitinho sobre o texto do Thierry Deduve, A Arte Diante do Mal Radical. E aí quando eu falo falar bonitinho, não é que o texto é alegre, muito pelo contrário, vocês vão perceber que há uma grande tragédia relatada nesse texto, mas a gente vai esmiuçar aqui, lembra, a partir de trechos do próprio texto, para conseguir captar um pouco a essência do que o autor quis dizer nessas linhas, beleza? Galera, A Arte Diante do Mal Radical é um texto muito interessante, é um artigo muito legal que fala sobre a fotografia sendo trazida como uma espécie de instrumento de naturalização ou até mesmo de uma espécie de normalização daquilo que foi um genocídio. A gente está falando aqui do genocídio lá do Camboja, tá? E a pergunta que o Thierry Deduve faz ao longo do texto é: a arte, a fotografia é uma maneira de ser arte? Depois, a fotografia, ao ser feita por uma pessoa qualquer, um simples fotógrafo, não aquele que se propõe a ser artista, um trabalhador da foto, ela pode generalizar ou pode retratar um genocídio? E ao ser retratado esse genocídio, eu posso expor em grandes museus como se isso fosse arte? Isso é arte? Então olha que interessante esse primeiro trecho que a gente traz aqui, ó. O autor argumenta que a exibição pública das fotos em evento cultural e logo sua incorporação ao acervo de um grande museu de arte em 1997 implicaram a institucionalização e a naturalização dessas imagens como objeto de arte e denuncia o fracasso à luz dos dois episódios, dos princípios que serviram tradicionalmente à legitimação humanista da arte e das instituições da arte. Ou seja, quando a gente fala aqui sobre o Thierry Deduve nesse artigo, nós vamos passar a pensar um pouco sobre o Yen Yen, que foi o grande fotógrafo desse genocídio, e quando eu digo grande eu falo por conta do número. Ele fotografou mais de 600 pessoas em um dia, por exemplo, e ele fotografava as pessoas antes delas irem para a morte, antes delas serem mortas de modo violento. Esse genocídio, ao ser fotografado e depois encontrado, e as pessoas revelaram essas fotos, colocaram essas fotos em grandes exposições, houve uma naturalização? Isso é o papel da arte, ou seja, isso é do artista? Olha que interessante, então, esse próximo trecho, que fala o seguinte, ó. De acordo com uma entrevista que deu, ou melhor, vendeu ao Le Monde, está falando aqui do Yen Yen, o fotógrafo. Na ocasião de sua exposição em Arles, fotografar era, para ele, simplesmente um trabalho qualquer. Nunca fora uma paixão. Trabalhou como um autômato e fechou os olhos para o sofrimento dessas pessoas, a ponto de fingir não reconhecer um primo que apareceu diante da sua câmera. Essa afirmação, então, mostra aqui que há uma espécie de corrupção daquela ideia do que é o artista, segundo o texto que o texto vai trazer, e a gente vai ver um pouco mais para frente, de uma ideia humanista da arte, de uma representação que o artista exerce enquanto grande responsável por falar pela voz da humanidade. Então, quando eu vejo um artista, o artista ele diz pela humanidade toda. E se eu julgasse que esse cara, o Yen Yen, fotógrafo desse genocídio, é um artista nessa medida, seria uma espécie de loucura. Por quê? Porque eu estaria afirmando que a fotografar o genocídio de modo tão automático, tão frio, tão não mexido, né? não sentido, seria possível. E isso não é a função da arte. A função da arte, muito pelo contrário, seria de fato mexer com o ser humano. Seria de fato falar assim, pô, nós precisamos. Então, imagina aí, sei lá, se esse Yen Yen tivesse fotografado essa galera de um lugar muito mais escondido,
demonstrando ali uma denúncia sobre o que estava acontecendo. Isso talvez fosse uma função mais do artista. Agora, uma espécie de acervo para aquilo que as pessoas morreriam. Será que não há ali, então... Aí, presta atenção, essa é a ideia do humanismo, né, dessa função humanista da arte, que segundo o Duviv ali, foi perdida no trabalho do Nhenhen, mas principalmente por que as pessoas expuseram isso. Ou seja, então a gente vai validar isso num espaço artístico, ou seja, num grande museu. A gente vai ver, por exemplo, no MoMA, que eles vão citar aqui que ele vai citar aqui no texto. Pô, o que acontece quando eu exponho isso, tal como um valor, simplesmente um valor estético, sem usar isso como uma espécie de denúncia, como uma espécie de documento de jornal para entender, pô, e aí? O que é essa fotografia? Olha que interessante. O Cajuli tinha, claro, consciência da função do festival para a indústria turística. Teve uma atitude crítica ao designar para o festival a temática ética, estética e política e organizá-la em 3 categorias: forma de compromisso, dever da memória e a tentação do poder. Galera, o Cajuli aqui vai ser um personagem importante em todo esse enredo que o Thierry Duviv traz pra gente. Por quê? Porque esse Cajuli vai ser o organizador ali, uma espécie de curador dessa exposição, e ao organizar as fotos, essas fotografias do genocídio do Camboja, tirado pelo Nhenhen, ele tenta dar uma roupagem, como diz o próprio nome ali, ética, estética e política. Mas percebe o que continua no centro? A questão da estética. Por que ética e política? Porque em dever nós tínhamos que pensar nisso como algo não normal, né? Não como algo banal, não como uma simples foto, um retrato, que eu olho aqui para minha parede, tem um retrato ali com a minha família. Mas essas fotos, elas são, de fato, uma antecipação ali no momento em que elas foram tiradas de uma atrocidade. Só que quando elas são expostas, elas estão naturalizando toda esse genocídio. Então tá tudo bem, galera. Vocês podem fazer isso e a gente expõe aqui no museu tranquilamente, porque nós chamaremos de arte. Então o Duviv está falando o seguinte: ele vai criticar esse Cajuli, a gente vai ver daqui a pouco que esse Cajuli vai ser ele de fato é o cara que vai ser o artista, entre aspas aí, que vai colocar isso de uma maneira lá no museu para que as pessoas tenham prazer estético, ou pelo menos o gozo estético com essas fotografias. A decisão do MoMA de colecionar e expor as fotos de Nhenhen foi motivo de confusão. Com a distância que temos hoje, essa mesma decisão pode ser colocada em pauta para se desfazer a confusão e para que ajudemos a esclarecer a questão que é o tema central do meu texto: examinar a legitimidade da arte e da instituição da arte em face do mal radical. Quando a gente fala, então, aqui, a gente traz belíssimamente citado o título do texto, e quando eu falo belo aqui, eu não estou falando que foi uma situação boa. A arte diante do mal radical seria isso. Qual é a função da arte diante desse tipo de tragédia? E quando eu falo tragédia, não é aquela tragédia natural que aconteceu sem planejamento. Foi uma ditadura violenta, um genocídio programado, assistido, intervido, querido pelos governantes. Então, quando eu fotografo esse genocídio no Camboja, o que será que eu estou transmitindo? É arte? E o Duviv tá justamente questionando o quê? Pô, se a decisão do MoMA em colecionar e expor essas fotos, ela gera confusão, a gente precisa refletir sobre. E, inclusive, se distanciando desse fato, ou seja, não estamos mais lá na exposição. A arte pode fazer isso? Ou melhor, mais ainda, esse tipo de fotografia é arte? Qual seria, então, a impossibilidade? A arte pode fazer o que ela deseja? Olha esse próximo trecho como é interessante. Há uma dialética circular na argumentação humanista. A legitimidade do museu, em última análise, depende dos artistas, mas ao mesmo tempo em que a legitimidade dos artistas depende da sua contribuição para o museu. E o que isso aqui conversa com todo o texto? O Thierry Duviv traz aqui a ideia de que por que aquele espaço, por que o museu, aquele concreto, aquelas paredes, se torna um espaço de arte? Porque de alguma maneira é lá que nós expomos toda
arsenal de coisas que dentro de uma tradição e dentro de uma história nós reconhecemos como arte. Então, ao entender que esse lugar é um museu só por conta dos artistas, nós entendemos que esse museu de arte, esse espaço, é um espaço onde as pessoas vão para contemplar a arte, para entender a arte. Só que olha a dialética, que é a beleza desse trecho. Mas o artista também vai depender desse lugar. Porque vamos imaginar o seguinte, beleza, o MoMA só é o MoMA porque nós pusemos muitos artistas lá, porque foram muitas obras, a construção de uma espécie de status em estar no MoMA. Mas pensa no contrário agora. O quanto o MoMA pode conferir autoridade a um artista que expuser sua obra lá. Então olha que interessante isso. Quando eu exponho a minha fotografia, e aí eu estou usando minha fotografia, mas é a fotografia do Nhenhen, né? Quando é exposta essa fotografia desse genocídio, o que acontece? Acontece que o museu parece legitimar isso como arte. Mas aí lembra daquela função humanista. Pô, então quer dizer que esse artista, ele pode representar a humanidade como um todo? Ele está ali sendo uma espécie de porta-voz da humanidade? Me parece uma ideia muito loucura, estapafúrdia, não é? Olha lá então. A presença do S21, que é como foi conhecida a exposição, ou o genocídio, perdão, lá do Camboja, carregou essas discussões com uma gravidade exacerbada, que provou ser muito mais de natureza estética do que política. Então, o Duviv vai começar a falar o seguinte, tá, ela foi colocada pelo Cajule lá no museu como, tá, uma parte, lá em Arles, né, foi colocado como uma espécie de exposição ética, estética, política, ok, mas a conotação principal que foi dada pela discussão, por todas as pessoas que estavam ali frequentando, foi uma discussão estética. E por que isso? Porque na maioria dos casos, quem frequenta esse tipo de exposição, esse tipo de ambiente, são pessoas interessadas na estética. São pessoas que vão discutir o caráter estético da obra. Então, ao fazer isso, há um grande distanciamento. Parece que a arte perde esse tato humanista, e aí ela, diante do mal radical, ela se transforma em algo extremamente banalizado. Olha o que o Duviv tá criticando, então, tá pensando sobre, que é, pô, o que é arte? O que é o status dessa arte, então? Correto? Naquele momento, comecei a entender por que Cajule havia tão obstinadamente negado que as fotos de Nhenhen fossem arte. Não tanto porque teria que admitir que Nhenhen era o artista, mas porque estava relutante em admitir que era ele o próprio artista. Aqui, meu povo, quando a gente fala sobre essa exposição do Nhenhen, ela foi moldada, ela foi colocada, e aí durante o texto o Duviv traz toda a especificidade que o Cajule teve de colocar ali as fotos diante de uma posição XYZ. E quando o Cajule toma essa decisão de fazer esse arranjo se torna, então, uma espécie de porta-voz, de caminho para o gozo estético, trazendo aí, então, esse distanciamento do real genocídio, do real mal radical, e fazendo com que a arte seja simplesmente distinta disso. O Cajule se transforma num artista, então, ali, justamente, e não querendo admitir, né, mas a ideia de que, pô, foi ele que, ao arranjar as fotos daquele jeito, ao revelar as fotos daquele jeito, ao colocar as fotos daquele jeito, produziu esse gozo artístico. E olha que interessante, o gozo artístico, ele é involuntário. Olha nesse trecho que bonito. A responsabilidade moral de que me senti investido vis-à-vis essas imagens me suscitou uma recusa e uma rejeição dos sentimentos estéticos que elas produziam. Claro que isso não poderia se dar, pois sentimentos estéticos são involuntários. Não poderia negar tê-los tido sem ser desonesto. O gozo estético, ele é involuntário. Você não escolhe. Então, ao observar uma fotografia, eu sentir o prazer estético, ou eu
ter essa ideia do sentimento estético pela foto não foi algo escolhido por mim, não está na minha moralidade. No entanto, na medida em que ela está posicionada dentro do museu, de uma maneira na qual não me faz referência àquilo que de fato aconteceu, me parece haver um distanciamento muito eficaz da arte com o mal radical. Então, há de fato aí, como lá no início do texto foi citado, uma espécie de naturalização do mal, uma espécie de naturalização da arte como esse caminho que tá tudo bem fotografar esse tipo de coisa e expor num museu como se fosse arte, entende? Então, não seria o museu ou as exposições de arte ali uma espécie de validador da naturalização, da legitimação dessa fotografia como uma arte diante do mal radical? E aí, só pra gente encerrar, olha então que bonito esse... Bonito, de novo, no sentido profundo da coisa, essa citação. Pertence à definição de genocídio que as pessoas exterminadas são aniquiladas em sua humanidade antes mesmo de serem efetivamente assassinadas. Não foi Nhenhen quem executou as vítimas. A seus olhos, elas já estavam mortas, uma vez que foram reduzidas a coisas as quais não se fala e que logo serão descartadas. O que esse trecho nos revela é que, de fato, as pessoas já haviam morrido diante de Nhenhen. Os olhos do Nhenhen já viam essas pessoas mortas. Então a fotografia, de fato, ela foi um registro, e o genocida não foi o fotógrafo, mas ele fotografou a aniquilação da humanidade. Ele fotografa aquilo que é o mais estapafúrdio. Ele naturaliza dentro e diante da fotografia essa percepção de que a foto registrada ali como uma espécie de documento, ela pode também ser vista como arte por estar validada em vários lugares onde há essa espécie de legitimação da arte. Então, dito de uma maneira bem precisa, quando Duviv está terminando, citando esse trecho, ele diz, reforçando a crítica inicial do texto. Então parece de fato que esse ambiente, o ambiente artístico, o museu, ele valida essa arte e naturaliza e torna normal esse tipo de situação, justamente porque as pessoas parecem estar mais interessadas ali em expor a fotografia, a arte, do que de fato pensar sobre o mal radical nesse sentido. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse texto, apesar de ser extremamente profundo no sentido ruim da coisa, né? De mexer num genocídio, de falar sobre um tema tão difícil. E eu espero que vocês comentem aqui embaixo como foi para vocês essa questão da leitura dos trechos e tudo mais. Beleza? Queridos e queridas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!